Olá, 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 seja muito bem-vindo para mais um vídeo em que a gente fala de arquitetura de software na prática, do jeito certo, né, Franco? Mas baseado em casos reais. A gente está falando aqui nessa nossa série, né, Franco, sobre uma aplicação que a gente está desenvolvendo para a Eximia. E falando sobre arquitetura de software a partir da perspectiva dessa aplicação. Qual é a aplicação que eu estou falando, Franquinho? É o Omniscope. Omniscope, muito bom. Para que serve o Omniscope, Franco? É o nosso painel, né? O nosso dashboard para integrar e ter uma visão unificada de todas as informações que a gente precisa para o nosso trabalho. Exatamente. Na Eximia, assim como em todas as empresas, cada vez mais você tem aplicações especialistas para determinadas finalidades. Vamos abrir aqui o Omniscope para as pessoas poderem ter essa perspectiva. Então, em primeiro lugar aqui, a gente está vendo aqui a nossa ferramenta, a gente tem aqui construção de quem são os nossos consultores, quais são, eventualmente, os nossos account managers, nossos clientes. Novidade, tá? Com relação ao vídeo passado, a gente já tem aqui nossos sponsors, cases. Essa ferramenta está crescendo o tempo inteiro, tá? Aqui embaixo tem mais algumas ferramentas administrativas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela aqui hoje. No Omniscope a gente consegue ter visão alta, por exemplo, em cima de nossos dados consolidados, né? Para poder acompanhar, por exemplo, o desempenho dos nossos consultores, os consultores, as pessoas que trabalham na Eximia, a gente consegue visualizar a partir do Omniscope, né? É uma ferramenta interessante, mas olha, vamos só concentrar aqui, por exemplo, está mostrando os dados do Fernando Paiva, né? O Fernando Paiva trabalha com a gente, então, por exemplo, no intervalo das últimas 6 semanas, né? Quantas horas o Fernando Paiva está trabalhando pra caramba, Fernando, né? O Fernando trabalhou 196 horas em consultoria, 5 horas trabalhando uma média de 39 horas por cliente, né? Nesses nossos processos, e o padrão tem um bocado de coisa interessante aí com relação às informações do Fernando Paiva. Mas não só o Fernando Paiva, mas de toda a empresa. A gente consegue verificar nossos clientes, tem uma série de visualizações que a gente faz aqui. Mas, Franco, o Omniscope, ele tem esse nome de Omni porque ele está vendo tudo, né? Mas tudo o quê? Bom, vamos tentar falar um pouquinho mais sobre isso, né? Na nossa área comercial, que é onde você trabalha... Usamos o Pipedrive, né? Pipedrive, ferramenta de CRM. Então, por exemplo, todo mundo da área comercial utiliza Pipedrive para poder alimentar as informações. Muito bom. Na consultoria, o que o pessoal usa? O Everhour. Everhour para poder fazer apontamento às horas, né? A gente tem apontamento às horas, processo. Fora da consultoria especificamente, quando a gente vai falar sobre algumas atividades que não têm recorrência, projetos específicos, a gente tem uma lista de tarefas. A gente coloca onde? No Todoist. Todoist é uma outra ferramenta que a gente está utilizando, bacana. Franco, a gente tem uma base de conhecimento gigantesca, né? A nossa ontologia. A nossa ontologia é um site feito em... WordPress. O WordPress, exatamente. Onde a gente está colocando lá informações sobre os nossos clientes, nossa base. É quase uma base de conhecimento, mas uma base de conhecimento muito, muito turbinada, né, Franco? A gente tem lá um bocado de coisa. Aliás, se você tem necessidade de falar sobre gestão do conhecimento dentro da tua organização, fala com a gente, tá? A gente tem também aqui especialização acadêmica em gestão do conhecimento, e a gente está usando também na prática. E é legal que ela está aberta, né, Lemar? O pessoal pode acessar, né? Exatamente. E tem conteúdos bem interessantes, ferramentas... GPT, né, para o pessoal utilizar e tá aberta lá, tem bastante conhecimento, muitos insights legais. Exato. O Omniscope acaba sendo, então, a gente chama de Omniscope não, a ontologia, né, ela acaba sendo pra gente uma consolidação, né, de conhecimento. A gente tem lá diversas classes, aqui a gente pode daqui a pouco mostrar um pouquinho mais a ontologia até na tela, vai carregar daqui a pouquinho, mas olha, aqui tá a ontologia, então a gente tem aqui alguns princípios, algumas classes, conceitos. Então, concentra, por exemplo, em conceito, né, se eu for entrar aqui dentro de um conceito, por exemplo, eu vou verificar, por exemplo, o que para a Eximia Co vai ser o que vai ser uma API LED Connective Design, o que é arquitetura contínua, arquitetura corporativa. Essas informações de conceito, elas são importantes porque a gente tem que garantir que toda empresa fale sobre determinados conceitos utilizando as mesmas definições, né? Então, a nossa ontologia, ela tem esse propósito. Ela está aberta, tá? Se você acessar ontologia.eximia.co, você vai conseguir ver as informações. Todas as informações? Claro que não, né? Tem muita coisa que é específica. Por exemplo, a gente guarda dentro da ontologia, aí óbvio, para uma visão da Eximia, aqui em cima, inclusive a gente tem o menu da Eximia, a gente tem informação, por exemplo, sobre quem são os nossos clientes, quais são os cases em que a gente está trabalhando. Ou seja, é uma grande consolidação de conhecimento que é um uso especial do WordPress. Bacana. Indico para todo mundo conhecer as nossas ofertas, né, Lemar? Exatamente, exatamente. Aliás, gestão do conhecimento, metodologia para gestão do conhecimento é uma das ofertas da Eximia Co também. Por quê? Porque a gente fala muito, a gente gosta de falar, a gente gosta de ajudar os nossos clientes, mas principalmente a gente gosta de tratar com os clientes, ajudar os clientes a resolver problemas que nós também resolvemos dentro de casa.
né? Então, por exemplo, fazer gestão do conhecimento para nós é um problema, por exemplo, por quê? Porque, cara, é uma necessidade. Por quê? Porque, poxa, eu tenho... A Exime é uma empresa naturalmente distribuída, né? Nós nascemos já com trabalho remoto, nós temos consultores aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro. Cara, como é que eu faço esse povo ter o mesmo entendimento, por exemplo, sobre inteligência artificial, né? Gente que não conversa o tempo inteiro, a gente não consegue conversar tanto quanto a gente gostaria. Então, a ontologia acaba sendo uma representação explícita daquilo que a gente entende do nosso posicionamento. E aí fica o alinhamento para o nosso consultor, né? Sempre que ele verifica as informações, sempre que ele se posiciona publicamente, a nossa solicitação, a política da empresa é que ele se posicione de acordo com aquilo que está na ontologia. Quando não for de acordo com o que está na ontologia, a recomendação é que ele passe, então, a sinalizar isso explicitamente. Mas não está só isso, tá? Nossas metodologias de trabalho. Então, por exemplo, se você tem curiosidade de saber como que a Exímia funciona, como que a gente faz as entregas, nós temos uma seção de metodologia, a gente fala sobre os nossos frameworks, não somente framework de tecnologia, mas framework de trabalho mesmo também. Então, a ontologia é um conteúdo bastante rico. Beleza, nós temos ontologia. Além da ontologia, Franco, a gente tem, por exemplo, o site Insights, que também é um site de WordPress. Em WordPress também. E, cara, toda semana acaba aparecendo demanda de alguma coisinha nova, né, Franco? Então, o grande ponto é, as pessoas que trabalham, por exemplo, a princípio tudo fica fácil porque eu tenho, por exemplo, uma área de negócios, vocês, por exemplo, que vão gerenciar o relacionamento do cliente a partir de um CRM. E eu tenho, eventualmente, o meu pessoal de consultoria que vai estar fazendo apontamento de horas, registro dos projetos, em cima de uma ferramenta de apontamento de horas que é o Everhour. A princípio está tudo certo, só que tem muitos pontos de interconexão, né? Eventualmente, por exemplo, o pessoal da área de negócios precisa de informação sobre o andamento dos projetos. O pessoal da área de projetos, o pessoal que está trabalhando, precisa de mais informações comerciais com relação ao cliente sobre o que foi acertado, o que foi vendido. E, de certa forma, o nosso desafio passa a ser como que eu faço com que pessoas de áreas diferentes possam ter acesso consolidado às informações. E é aí que nasce o Omniscope, né? O Omniscope acaba sendo essa ferramenta que vai puxar informações dos diversos sistemas para criar essa visualização. Em algum momento, né, Franco, a gente vai iniciar uma segunda etapa, que é daqui a pouco também fazer automações, né? Por exemplo, cara, por exemplo, nossa área financeira faz faturamento a partir do trabalho que é feito. Hoje, todo o trabalho consiste em abrir o Everhour, fazer lá o relatório das horas, apropriar isso aí, verificar, bater essa informação, inclusive, com o que está no Pipe Drive também, para verificar qual foi a venda que foi feita, para daí fazer a emissão da nota. Cara, se eu tenho uma ferramenta que consegue ler as diversas fontes, eu consigo automatizar essas validações e daqui a pouco eu vou estar gerando a emissão também direta do trabalho. A gente vai estar fazendo isso por quê? Porque a gente não botou ainda no Omniscope, mas tem uma ferramenta que o financeiro usa que é o Conta Azul. Conta Azul, nós somos uma empresa... Aliás, Conta Azul, olha só, se você não conhece a gente, tá na hora de conhecer, tá? Porque a gente conhece vocês. A gente pode ajudar também, tem umas coisinhas do Conta Azul que a gente pode dar umas dicas. Dá uns pitacos. Dá uns pitacos também. Aliás, para todo mundo, tá? A Exímia tem atuação internacional, a gente pode falar com todo mundo, mas aqui no Brasil, Conta Azul... É nóis, tá? Gosto de vocês, mas tem umas coisinhas lá que me dá um nervoso. Mas enfim, a gente consegue também integrar. Fora que a gente tem nosso canal do YouTube para poder plugar informação, mas eventualmente eu tenho, eu e o Elemar tem as mentorias que estão também lá no Clube de Estudos, que também vai vir para cá com informação. Ou seja, a gente vai começar cada vez mais a consolidar essas informações aqui, certo? Ótimo. Beleza, muito bom. Então, agora que a gente falou um pouquinho sobre o propósito do Omniscope, deixa eu falar um pouquinho sobre a forma como a gente organizou, então, a arquitetura, o objetivo é esse, né? No primeiro vídeo a gente falou sobre organização e bagunça, e a gente começou a falar, então, um pouquinho sobre nossos modelos de dados. A gente começou falando, né, Franco, da demanda de se pensar sobre uma camada sintática primeiro. Daqui a pouco vem para a tela, tá aqui. Nós temos, então, uma camada sintática, só para lembrar, camada sintática, poxa, se eu tenho diversos sistemas, né, partindo do pressuposto que eu tenho diversos sistemas, eu tenho aqui necessidade de fazer integração com Everhour, com Todoist, com WordPress. Então, esse cara está nessa primeira linha. A segunda visão que eu posso começar a construir é a camada semântica. Na camada semântica, eventualmente eu vou estar falando sobre pegar aquelas informações que eu pego dos sistemas de origem e trazer elas para o significado da empresa, né? Ou seja, poxa, eu tenho WordPress, na camada sintática eu tenho WordPress, na camada semântica eu vou ter lá a informação, por exemplo, da minha ontologia para poder direcionar. Depois tem a camada de domínio, né, que enfaticamente é onde eu estou falando sobre aqui algumas informações já do negócio integrando as visualizações. Até aqui perfeito, Franquinho? Perfeito. Isso tudo, gente, está nos últimos vídeos. Se você está chegando agora nesse vídeo, tem uma série. Isso aqui é uma série, a gente comentou nos outros vídeos sobre outras partes do nosso sistema. Muito bom. Nesse vídeo, Franco, quero falar sobre um conceito importante, que é o conceito dos datasets.
Tá? O dataset, ele opera acima do nível do domínio. Voltando para a nossa tela aqui, tá? Aqui eu estou verificando alguns datasets. Um dos datasets que eu tenho aqui, por exemplo, é esse Timesheet Dataset. O que é o Timesheet Dataset? Timesheet Dataset, ele é um consolidado dos apontamentos das horas. Vamos tentar, melhor do que ficar falando, né, Franco? Para explicar melhor o que é o conceito de dataset, é mostrar um pouquinho de código e explicar para as pessoas o que a gente faz, tá? Então, por exemplo, o que vai fazer o meu Timesheet Dataset? Ó? Na hora que eu faço um get, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou pegando as informações do lançamento de horas, que vem lá do nosso time tracker, né? Tipo, do apontamento das horas. A partir dos apontamentos das horas, eu vou pegar e vou montar isso aqui num data frame. Esse ponto é um ponto importante, tá? O que é o dataset? O dataset acaba sendo aquele recurso que você vai utilizar para fazer algum tipo de análise em cima. É importante que você entenda que, às vezes, a estrutura de dados que você monta para poder fazer a transação e tudo mais, ela não facilita a análise. Então, por exemplo, no Excel, você monta uma tabela, para montar uma tabela dinâmica, por exemplo, você monta lá você tem a tabela dos fatos, né? Você tem os fatos, e você tem diversas colunas que você pode utilizar para poder fazer agrupamento, certo? Isso pode ser usado numa visão simples, com essa visão, aqui é um dataset, Franco. Tá? Aquele consolidado, aquela planilha montada, tá? Cara, esse mesmo dataset eu posso utilizar num formato mais rico, por exemplo, com uma modelagem estrela, para poder usar num data warehouse, enfim, para conceitos mais complexos de BI, eu posso caminhar para aquilo. Mas, na prática, o formato mais simples é esse tabelão quadrado, né? Data frame, é um frame, né? Quadrado lá com todos os campos que eu preciso para poder fazer determinadas análises. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a ideia de que eu vou tentar montar, por exemplo, um dataset dos meus apontamentos de hora. Eu digo que eu vou pegar todos os apontamentos de hora lá do meu modelo. Então, eu pego lá as informações de modelo do meu tracker, lá que vai ser as minhas informações, tem todos os apontamentos. E aí, eu vou fazer um enriquecimento das linhas, Franco. Nesse meu enriquecimento das linhas, o que eu estou fazendo? Ó? Eu vou pegar, por exemplo, lá e vou colocar... garantir que o formato seja de data. Eu vou pegar, por exemplo, a data e vou separar para ter um outro campo que é o dia da semana, no meu tabelão. Aí eu vou ter, por exemplo, um outro campo que é para ter informação do mês, um outro campo que vai ter informação, eventualmente, do ano. Repara, é como se fosse pensa que você está montando uma planilha do Excel, onde eu estou pegando algumas informações que já estão lá, mas estou criando algumas colunas de apoio para poder facilitar a análise, para poder filtrar. Eu quero pegar só o mês de agosto, ou só trabalho na segunda-feira. Cara, por que eu vou sofrer em cima do campo do dia se eu posso eventualmente criar essas colunas para poder fazer esse filtro mais fácil? Outra coisa que eu faço, olha só, eu vou, dentro do meu próprio modelo, eu vou pegar outras informações para poder complementar. Por exemplo, dentro da linha do lançamento tem quem é o usuário, User ID. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, lá no meu modelo, nos meus modelos, eu vou pegar, por exemplo, os trabalhadores da Exímia, né? Eu vou pegar, cara, quem é do ID, eu não vou pegar o ID, já vou botar o nome desse cara, eventualmente eu vou colocar o slug, que é um acrônimo lá que a gente utiliza para montar o link. Eu vou montar aqui também uma relação lá da URL dentro do Omniscope, né, para poder ter esse cara já visualizado com a sua URL, para pegar informações sobre o projeto. São os cases que a gente tem, tá? Então, por exemplo, eu já tenho lá nos apontamentos qual é o projeto do Everhour. Repara aqui, tá o vazamento. Lembra que a gente falou sobre o vazamento do domínio? Eu tô pegando coisa lá da camada sintática no domínio. Trouxe direto para cá. Mas, ó, isso aqui é problema, tá? Problema de arquitetura. Tem que falar com arquitetos. Conhece o arquiteto desse projeto aqui? Conheço. Pois é, tem que falar com esse cara. Vou dar uma dica para ele. Pois é. Mas, ó, a parte boa é que o nome do projeto Everhour só tá aqui, porque aqui embaixo tá mostrando o ID do case, porque eu recuperei o case. Lembra que a gente tem informação dos cases? O case tá no hoje descrito. Eu tenho a informação, por exemplo, de qual é o título, quem é o sponsor. Então, por exemplo, dentro de um cliente, no mesmo cliente, eu posso ter informação, por exemplo, que o sponsor pode ser uma outra pessoa. Então, eu tenho aqui o sponsor, eu tenho informação do cliente. Olha só que interessante, ó. Tendo o nome do cliente, eu pego lá o nome do cliente, eu pego a URL do cliente, eu pego uma série de informações. O dataset, então, Franco, ele é como se fosse aquela tabela em Excel que você faz enriquecida para poder exatamente fazer um filtro um pouco mais fácil, né? E esse nível é importante para você que está pensando na perspectiva de arquitetura, para você separar bem o momento em que você está utilizando um modelo de dados para ser transacional, para você poder registrar as operações, validar modificações, e um outro modelo de dados, que acaba sendo os datasets aqui, para você poder fazer pesquisa, análise e resultado. O que acontece com base nisso, Franco? Então, essa tabela de enriquecimento aqui, né, ela devolve depois para mim as informações, eu tenho aqui mais informações. Por exemplo, quando eu vou tentar analisar, eu vou tentar pegar aqui, por exemplo, a informação do tipo do projeto, mais o nome do cliente, mais o nome do sponsor, mais... Essas aqui são as colunas comuns, as colunas que eu quero visualizar, são as colunas que eu quero visualizar com mais frequência.
frequência. Aqui eu tenho a lista de todos os campos, por exemplo, tá? Eu estou montando ali uma informação, porque essa informação é dinâmica, né? Eu não tenho um tipo fixo, mas aqui tem a lista de todos os campos. E aqui eu tenho alguns facilitadores, por exemplo, eu quero pegar os lançamentos das últimas 4 semanas, então esse cara aqui, por exemplo, vai pegar os LTS, aqui são aqueles lançamentos feitos fora do tempo, né? Condição lá de filtro para a gente. Essa classe de dataset, ela é interessante para a gente porque ela vai tentar fazer esse mapeamento, né, daquelas nossas estruturas de domínio para montar essa tabelinha mais fácil. Outra coisa que eu costumo fazer, que a gente faz aqui, então eu tenho, por exemplo, o dataset para o timesheet, eu tenho o dataset para uma própria ontologia, eu tenho o dataset eventualmente para eventualmente os meus insights, ou seja, tudo aquilo que eu quero fazer análise, eu crio esse tipo, tá? E além disso, obviamente, tá? Eu vou ter aqui alguma facilitação, por exemplo, nos datasets, Franco, quando você vai falar sobre dataset, você também está botando alguma dimensão temporal. Então, por exemplo, você está falando, cara, eu quero, por exemplo, os apontamentos dos últimos 6 meses, eu quero os apontamentos da última semana, eu quero apontamento das... Então, quando você abre aqui, por exemplo, tem uma ferramenta para facilitar a análise, né? Eu tenho aqui informação, por exemplo, para pegar... dados lá de quarters, né? Porque eu forneço uma lista, né, dos meus datasets, eu tenho aqui uma série de informações, eu tenho lá dataset, quando eu vou prover quais são os datasets que eu tenho à disposição, isso aqui é uma factory, se a gente for usar como referência, tá? Eu dou uma lista dos caras que eu tenho à disposição. Então, pô, eu tenho os datasets das últimas 6 semanas, dataset do meio desse semestre, dataset desse quarter, dataset... Aqui são as informações, né? Eu forneço essa lista, por sua vez, é utilizada nas diversas interfaces para poder saber quais são os datasets que eu tenho à minha disposição. Esse processo de montar os datasets, Franco, vai me dar a possibilidade aqui no meu Omniscope, tá? Para a gente começar a visualizar, por exemplo, nessa coluna aqui, eu tenho, inclusive, a própria entrada dos meus datasets. Então, esse combo que a gente está vendo aqui, tá? Ele é alimentado por aquela lista que é fornecida pelos datasets que eu tenho à minha disposição. Então, eu tenho os vários timesheets, né? Eu posso, eventualmente, pegar lá as informações de julho, do segundo quarto desse ano, do primeiro quarto que está acontecendo, desculpa, do segundo quarto já aconteceu, do primeiro semestre esse ano, do mês de junho, de maio. Essas informações são importantes para quê? Para poder fazer essa consolidação. Uma coisa que eu faço também adicional aqui, Franco, além dessa visualização, tem ferramentas de visualização, eu dou a opção, inclusive, para fazer um download desse cara, porque às vezes você quer fazer essa análise numa outra ferramenta, fazer essa análise no Excel, fazer essa análise num outro ponto. Então, dá a opção de download, tá vendo aqui a lista dos campos? Ó? A lista dos campos que ele está mostrando aqui é exatamente a lista dos campos comuns, ou seja, é aquilo que eu entendo que geralmente quem for analisar, exportar, vai querer ver com mais frequência. Então, tá lá o nome do cliente. O ponto todo o dataset, ele acaba fazendo essa mesclagem, esse join dos dados, para eu poder trabalhar. E ele acaba sendo como base para outras telas. Por exemplo, quando eu vou analisar o Fernando, por exemplo, eu faço análise do Fernando, por exemplo, dos apontamentos das horas dele, baseado também nos meus datasets. Aqui, por exemplo, tá nas últimas 6 semanas. Mas são aquelas mesmas opções também. O ponto todo é o seguinte, para você que está nos acompanhando, tá? O dataset, ele passa a ser uma estrutura tabular, geralmente é uma estrutura tabular, já consolidada, né? Essa estrutura tabular já consolidada permite que eu faça análises com mais facilidade, porque eu posso eventualmente utilizar uma ferramenta como Pandas para poder fazer progressão mais um bocado. A gente fez lá comparativos, né? Eu tenho ferramentas de mercado, frameworks, que são preparados para poder fazer análise em cima de estruturas tabulares. E esse dataset também, ele acaba liberando, né, o usuário, a própria codificação, né, de toda a linha vai pesquisar qual é o cliente. Não, eu já tenho essa estrutura montadinha para poder fazer esse processo depois. Uma coisa que é interessante, sua perspectiva de arquitetura, é que quando você começa a analisar esses datasets, você compõe esses datasets, você tem a possibilidade, porque essa é uma das grandes demandas em sistemas distribuídos, por exemplo, falando, poxa, como é que eu vou fazer se, por exemplo, a ferramenta de apontamento de horas não estiver disponível, né? Cara, se você for analisar, por exemplo, falando, dificilmente eu vou ter modificações consideráveis no passado. Então, por exemplo, cara, os apontamentos da semana passada já estão fechados. Estão certos. A princípio já estão ok. Claro, existem eventualmente ajustes que a gente tem que fazer e que invalidam esse dataset, mas eu tenho uma outra possibilidade também aqui, que é a de não agredir os sistemas, não preciso no Everhour de novo, não preciso ir no Pipe Drive de novo para pegar essas informações. Eu já tenho essas informações e eu posso manter elas cacheadas.
para dar melhor desempenho. Então, por exemplo, cara, numa arquitetura distribuída, e aqui, óbvio, o Omniscope é uma aplicação muito fácil, mas digamos que você queira, por exemplo, fazer uma ferramenta, você tem um determinado dado que tem que ser consultado todo o tempo. No lugar de você deixar esse serviço disponível respondendo aquelas requisições de API, e, cara, isso agride o sistema, você pode pegar essa informação tabular e disponibilizar ela como o que se chama em arquitetura de Read-Only Dataset. Porque eu não vou fazer modificação. Na verdade, serve só para consulta. Então, cara, no lugar de ir num sistema meu e tentar fazer com que esse sistema esteja disponível, eu deixo esse dataset com uma ferramenta de mercado, por exemplo, disponibilizando uma busca direta, e eu deixo esse meu sistema disponível. Eu não estresso o sistema, os meus sistemas para poder calcular aquilo de novo. Eu já calculei uma vez, eu gerei aquele dataset, eu posso manter ele como um read-only dataset, e aí eu tenho uma fonte da verdade, eu uso esse cara como fonte da verdade para poder fazer análises, para poder fornecer informações. Então, por exemplo, eu tenho que fazer a recuperação dos produtos que eu tenho disponíveis em estoque. Cara, eu não precisaria ter que ir no sistema de estoque toda vez para recuperar os produtos. Eu posso fazer com que o próprio sistema de estoque gere esse dataset, coloque esse dataset numa fonte de acesso somente leitura, e esse cara passa a ser, então, mecanismo disponível para dar cara para todo mundo. Eu não estresso o meu código, né? Isso melhora a performance, reduz custo? Melhora a performance, reduz custo. Cara, essa informação, mais uma vez, a informação do ano passado, por exemplo, cara, segundo quarter... Não vai mudar, né? Não vai mudar. E se mudar, eventualmente, poxa, se mudar, eu tenho uma necessidade de ir lá e reconstruir ela, beleza. Mas é uma reconstrução, uma única vez, e eu deixo o meu sistema mais rápido. Então, por exemplo, inclusive, esse ponto é um ponto importante. Aqui, no Omniscope, a gente não está mantendo ainda essas informações em longo prazo, mas, por exemplo, se eu pedir para o Fernando, por exemplo, o trabalho do Fernando do último mês, né? Então, eu posso pegar aqui a informação, por exemplo, do Fernando Paiva do último mês. Deixa eu pegar aqui a informação do Fernando de julho, por exemplo, ó. A gente está gravando isso aqui em agosto, então aqui está julho, tá? Então, Fernando Paiva em julho, aqui está processando, tem um indicativo de processo, mas aqui está o resultado do Fernando de julho. Mas o ponto interessante é, nessa execução que está aqui, se eu for lá agora para, por exemplo, as últimas 6 semanas, a transição acontece quase que automaticamente, tá vendo? Agora eu posso voltar para julho de novo e vai ser, mais uma vez, o resultado vai ser gerado muito rápido. Por quê? Porque eu não tive que recomputar tudo isso aqui já está em memória. Eventualmente, Franco, eu poderia ter até uma estratégia de manter esse cara persistido em disco para não ter que calcular isso tudo de novo mesmo. Essa experiência para o usuário fica muito melhor e eu não tenho que agredir os sistemas, mais uma vez, não tenho que ir lá no Everhour, não tenho que ir lá no Pipedrive, não tenho que fazer isso. Eu tenho informação. Então, assim, como parte importante da arquitetura, você identificar quais são os datasets de interesse para análise, você separar, entender que arquiteturalmente você tem um momento da transação, um momento operacional, momento em que você está fazendo modificação e o momento em que você está fazendo consulta especificamente. Essa separação desses dois momentos pode te dar a oportunidade para você, primeiro, criar fontes de dados que sejam mais fáceis de manipular, porque eu tenho já uma coluna com todas as informações, no lugar de fazer composição, e além disso... E que provavelmente são a grande maioria, né? E que vão te dar a possibilidade de fazer otimização. Assim, para a operação do dia a dia, você vai estar consultando geralmente os últimos registros. Mas, por exemplo, para análise estratégica, sabe aquele dashboard? Cara, a quantidade de sistemas que a gente pega, que você vê que o sistema está caindo porque tem um dashboard que ninguém olha, que é carregado na tela inicial, se pelo menos esse dashboard da tela inicial fosse carregado usando um dataset que está consolidado, tudo fica mais fácil. Mas, cara, eu vejo o banco de dados sofrendo para poder processar a consulta complexa porque as pessoas não pensam nesse modelo de dataset. Então, dica desse vídeo, tá? No teu domínio, identifica quais são os datasets que você pode utilizar para construir ferramentas de análise e compõe esses modelos de dataset, e, inclusive, começa a considerar, em termos de arquitetura, artefatos externos fora do teu servidor de aplicação para poder fornecer esses dados que já estão, de certa forma, consolidados e que podem ser acessados de uma maneira mais fria, né? Porque você tem essa informação já consistida. Cache é o segredo da escala, mas esse é tema para outro vídeo. Franco Alves, entendido o conceito dos datasets? Entendido. Eu acho que ficou fácil. Então, olha só, a gente começou com o modelo sintático, do modelo sintático a gente pensou no semântico, no semântico a gente projetou para o domínio, e a partir do domínio a gente disse assim, cara, beleza, agora para fazer as análises eu tenho os meus datasets. Né? E aí, eventualmente, toda semana, né, eu digo, pô, semana passada eu disse, gente, ó, vamos fazer uma análise de semestre, eu consolidei a informação do dataset de semestre também para a gente poder trabalhar. E assim vai.
A arquitetura evolui, né, Franco? Todos os dias surgem coisas novas. Por exemplo, nós adicionamos a informação do sponsor recentemente, né? Então, por exemplo, os datasets, caso eu tivesse eles antes, eles teriam que ser enriquecidos com essa informação. Mas é processo de atualização, não é necessariamente você ir agredir sistemas toda hora para conseguir. E a facilidade de incluir isso, né? Exatamente. E aí, tudo isso é trabalho do arquiteto. Então, o arquiteto precisa pensar também em quais são os datasets para poder otimizar o processo da aplicação. Facilitar a análise. Então, é muito mais fácil você fazer análise em cima da informação tabular. Então, acelerar a análise, mas também, sem sombra de dúvidas, também melhorar a geração dos dados e a manutenção dos dados. Certo, Franquinho? Ótimo. Eu espero que você que está acompanhando, depois você me fala, Franco, quais são os datasets que você precisa, tá? Mais uma coisa para lembrar, o Omniscope é uma ferramenta que é desenvolvida para a Eximia, mas ela tem ali um bocado de informações, o código-fonte dela está disponível para que você possa consultar, dar os seus pitacos. Mas uma coisa, se você não gosta do nosso código, né? Pode até colaborar. Por que não colaborar, né? Por que não colaborar? Deixa eu dizer uma coisa, tá? Eu estou escrevendo o Omniscope, né? Por isso que tem alguns probleminhas ali, e eu estou escrevendo em Python. Tem muita coisa de Python que nem eu sei, Franco. Eu estou aprendendo Python para fazer o Omniscope. Mas o ponto todo os conceitos de arquitetura que eu estou utilizando aqui são os mesmos conceitos de arquitetura que eu utilizo para outros sistemas, claro que com preocupações diferentes em momentos diferentes. A arquitetura de software, muitas vezes, é sobre aquelas questões que você ainda não encontra a resposta pronta no Stack Overflow. Mas, Franco, momento blogueirinho. Para quem gostou do nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal. Ative os sininhos. Ative notificações. E compartilhe, né? Compartilhe esse conteúdo e ajuda nós. Ajuda nós, ajuda nós, ajuda você, ajuda os teus colegas também. Vamos falar mais sobre software, mas software feito de verdade, assim. Não é perfeito. É longe do perfeito. Não é software para você botar mas é na prática, em apresentação, né? Mas é na prática. A gente está compartilhando com você coisa prática. Uma aplicação simples, bem simples. Nada parecida com aquelas que a gente ajuda a resolver no mercado, mas que a gente está resolvendo muito bem aqui. Mas feita do jeito certo, né, Neymar? Ou pelo menos tentando fazer do jeito certo. Viu que tem aquelas escapadinhas ali, né, Franco? Mas tudo certo. Assim, o programador e o arquiteto aí tem que conversar um pouco mais. Meu Deus. Franco, além disso, deixar comentário é bom, né? Ótimo, ótimo. Perguntas e serão respondidas. E, Franco, a gente tem algumas alternativas, além desse próprio série de vídeos, a gente tem algumas alternativas aqui também, né? A gente fala... aqui está um exemplo do que a gente fala nas nossas consultorias. A gente atende empresas grandes, sim, mas só empresa grande, Franco? Não, pequenas, né? Toda empresa que necessita tecnologia, a gente consegue ajudar, né? As características que a gente está tratando aqui no Omniscope são as mesmas, servem para que é para uma aplicação pequena. É uma aplicação pequena também. Por que não levar esses conceitos para a tua aplicação, para o teu software? Para ficar mais barata a manutenção depois, né? Para ficar mais barata a manutenção, para fazer o teu software ficar mais estável, para você ter um melhor desempenho, você não ter dores de cabeça. Aqui tem um bocado de coisa que a gente pode falar mais. À medida que a gente for avançando, a gente fala sobre aspectos de segurança, né? Por exemplo, isso aqui está protegido, né? Tem lá um usuário, autenticação, como é que a gente fez isso. Mas enfim, a gente fala sobre segurança, a gente fala sobre dados. Vamos integrar aqui no Omniscope, a gente está começando a trabalhar para integrar a inteligência artificial também, que é coisa que a gente tem utilizado nos clientes também. Então, assim, a gente vai avançar bastante com esse projeto, acompanha ele, mas não deixa de chamar a gente se você precisar de ajuda. Mais uma coisa, tá? Quem quer aprender a programar comigo, consegue também. Grupos de estudo. Eu tenho os grupos de estudo de Lemar Júnior, né? Você tem lá algoritmo e estrutura de dados, porque é importante. Você tem padrões de projeto, você tem Domain Driven Design, você tem reputação e marketing pessoal, que é uma coisa importante também. Além disso, tem as mentorias, né, Franco? Mentoria de arquitetura de software. Mentoria de arquitetura de software, tem mentoria eventualmente para poder falar sobre gestão de produto para e tempo. Tem mentoria para executivos individual, tem um bocado de alternativas. As mentorias são mais difíceis porque elas são sazonais, né, Franco? Mas assim, os grupos de estudo estão sempre abertos, as mentorias individuais também. Quer orientação? Tá precisando dela? Fala com a gente, vai ser um prazer ajudar você. Por hoje é isso, certo? Ótimo. Por hoje é isso, te aguardo no próximo vídeo, a gente fala sobre cache no próximo vídeo, tá bom? Abraço.